essa capacidade, ele gera amor de quem é torcedor do Flamengo e de quem é torcedor de outros times, mas são crianças, adolescentes, mas os torcedores de outras equipes já adultos, na sua grande maioria, não suportam o Gabriel. E a gente constata isso no dia a dia. E ele gera isso tudo, gente. Agora, por que isso acontece? Ele tem culpa disso? Pelo jeito dele, pela forma que ele se comporta? Ou é porque ele é um jogador que nos últimos anos tem sido um grande destaque, conquistando 9 títulos com o Flamengo? Eu acho isso. Tudo o que envolve o Gabriel tem uma... Não falou nada. Porque o que ele se manifestou foi sobre o jejum, né? Ele deu lá uma colocada ontem lá que... falou que fez 2 gols na seleção. Na seleção e tal. Quer dizer, eu até pensei que, agora que estamos vendo essas imagens, que ele pudesse ter comentado sobre esse assunto também. Só para eu deixar bem claro da minha parte. Sim. Né? O Gabigol também tinha que ser expulso de campo. Sim, nós falamos ele aqui. agrediu o adversário. Nós falamos aqui. Foi o zagueiro lá, o Hernandes. Isso, nós falamos aqui. Tinha que ser expulso, ele deveria ter sido expulso de campo. Ponto. A comemoração de gol do Gabigol, ele fez 2 gols. E tal. Quer dizer, eu até pensei que, agora que estamos vendo essas imagens, que ele pudesse ter comentado sobre esse assunto também. Só para eu deixar bem claro da minha parte. Sim. Né? O Gabigol também tinha que ser expulso de campo. Sim, nós falamos ele aqui. agrediu o adversário. Nós falamos aqui. Foi o zagueiro lá, o Hernandes. Isso, nós falamos aqui. Ele deveria ter sido expulso de campo. Ponto. A comemoração de gol do Gabigol, ele fez 2 gols. Eu não vi nenhum exagero. Não vi nenhum exagero. Eu já vi coisa muito pior em comemoração de gol, inclusive nesse Campeonato Brasileiro. Não acho que tenha sido esse o motivo. Não, tem muita coisa. Às vezes a gente até desconhece. Porque é o seguinte, o jogador, aí o Zinho pode me ajudar. O jogador, quando tem um cara enjoado do outro lado, porque tem jogador que é enjoado. Tem jogador que é enjoado. Aí o cara fala alguma coisa pro adversário, fala alguma coisa. Aí acaba, ou no meio do jogo, alguém vai se acertar com ele. Alguém vai se acertar com alguma coisa, os caras não passam em branco no jogo. Mas o Gabriel, eu acho que nem isso fez, ele não falou, não aconteceu nada. Acho que por esse lance, é isso. Quem tem que ser cobrado nesse lance? Mas eu acho que ele acertou na falta. Agora que o Zinho tá falando, eu tô olhando lá. Ele é empurrado, o Gabigol. Sim, mas o erro dele está na reação. Não, o erro dele está na reação. Mas o juiz daria falta a favor do Flamengo e expulsaria o Gabigol. Porque primeiro acontece a falta. Deu a falta. Então, ele deu essa falta. Porque realmente o jogador chega empurrando o Gabigol. Tem uma mensagem aqui que exemplifica bem o que eu estava falando. O Ciro Pitino. Ciro, obrigado pela sua audiência. O Ciro está dizendo aqui, pô, vocês vão ficar aí um tempão falando do Gabigol, estão puxando o saco desse cara, desse nojento. Você sabe o que está acontecendo agora, Ciro Pitino? Inclusive com a sua colaboração, eu acabo de receber a informação aqui. Falamos do Gabigol. Sabe o que aconteceu? O Ibope subiu. Você Mas sabe isso, o que João. é Ibope É em isso. emissora de televisão? Veículos de comunicação trabalham com a medição de audiência. Nós começamos a falar de Gabigol e eu recebo a informação do meu editor-chefe. João, a audiência subiu. Porque gera isso. O ódio e o amor. A audiência João, subiu. Fala, Zinho. Paradoxo. Não, assim, esse telespectador, né? Muito obrigado pela audiência dele. Só para ele entender o seguinte, no jogo passado, o Gabigol foi cobrado e até agredido pela torcida dele. Para você ver o grau de cobrança e de responsabilidade que ele tem. Teve isso, é verdade. Ele saiu de campo com a família dele, tinha acabado o jogo, o cara jogou um copo nele. Ele desperta isso. A sua própria torcida, que ele igualou agora ao Nunes, né, como um dos maiores artilheiros do Flamengo, tem títulos e mais títulos dentro do clube. Ele é o maior artilheiro do time na Libertadores, ultrapassou Zico. Estou falando de artilharia. E assim mesmo, quando ele passa alguns jogos sem fazer gol, faz algum tipo de atitude, a própria torcida do Flamengo pega no pé dele. Ele dá esse bope. Aí ele fez 2 gols, a torcida o exaltou novamente.
E é aquilo que eu falei, os últimos anos do Flamengo desperta, né, uma rivalidade com os outros times. Por isso, dá mais audiência, chega mais nas finais, o Ibope é maior. Isso causa um ciúme. Então vira o grande rival. João, se você fizer uma enquete, agora com os torcedores que não são do Flamengo e falar para eles qual é o maior rival seu hoje, vai dar o Flamengo na ponta, com todos os outros. É isso aí, minha gente. Então, a situação é essa. As pessoas, vocês estão falando, mas o Ibope está subindo. Gabigol dá repercussão, né? E o Flamengo, que é o time mais vitorioso dos últimos anos, dá repercussão. E vem aí uma final de Libertadores daqui a 24 dias, em Palmeiras e Flamengo. A maior final brasileira da história da Libertadores. E daqui a pouco nós vamos falar do Verdão que vem, ó, embalando. Nós temos uma imagem que descobriram aqui, uma imagem que o Gabigol teria feito um gesto, uma dancinha. Eu achei engraçado isso, rapaz. Sinceramente. Porque acabo de receber informação aqui do Fabrício, o diretor. O Ibope está subindo, João Guilherme. O Ibope está subindo. Eu quero ver essa imagem aí, porque eu não... Você fala dancinha pós-gol? É isso a imagem da dancinha. Ele fez o segundo gol. Ele fez o segundo gol. Mas qual é o problema da dancinha? Ele aponta pro goleiro do Flamengo e faz uma dancinha. Mas qual é o problema da dancinha? Tem alguma coisa essa dancinha? Não, eu preciso ver se ela foi... Eu gosto, dança pra mim é dança, eu sou da moda antiga, dança agarradinho, eu gosto de ouvir Roberto Carlos, eu gosto de ouvir Julio Iglesias, Fábio Júnior. Então essas músicas só aí tem um mais problema novas, eu nessa confesso que eu tô por fora. Tem algum problema com essa dança aí, ó? Olha lá. O que é isso aí? Tem. Me ajuda aqui. Qual é a dança? Qual é o problema? Fala aí, Zinho, qual é o problema da música? O problema é o seguinte, você sabe que eu gosto de dançar, né, João? Você é um dançarino. Você sabe que... assim, o cara quando é baixinho, é feinho, ele tem que dançar, ele tem que ser alegre, se virar. Ele tem que fazer o pessoal rir, ele tem que fazer alguma coisa. Então você sabe que eu me esforcei para dançar bem. O problema é que o Gabigol não dança nada. ele dança mal. O molejo dele tá ruim. Tá ruim, você é um cara que dança benzinho, eu sou testemunha. Agora, qual é o problema da dança do Gabigol? Vocês podem me explicar, por favor, meus queridos fãs de esporte? Talvez se ele tivesse dançado, não virado para a torcida, se ele tivesse dançado, virado para o campo de jogo, ou virado para quem ele apontou, para o goleiro, ou para algum jogador do Flamengo, que ele aponta antes de dançar, talvez não houvesse essa ira. Mas tudo ia corroborar. Se ele dança virado para o campo, os jogadores iam reclamar que ele estava brincando com os jogadores. Se ele faz para a torcida, porque é para a torcida. Tudo é motivo, cara. Eu não sei como é que o cara vai fazer para comemorar o gol agora. Eu queria... Agora, nós vamos ter que construir um manual da comemoração do gol. Você não pode ter a sua comemoração individual. Nós vamos ter que ter um manual exclusivo para todo mundo. Protocolo aí. É o protocolo agora do você se manifestar pós-gol. Não, se eu fizer assim que eu tô fortão, eu tô intimidando o adversário. Se eu fizer assim que eu tô escutando alguma coisa, eu tô intimidando o adversário. Se eu faço uma ponta e faço lá essa dancinha dele, que o Zinho deve saber como é essa dança, eu não sei como é essa dança não. Aí ele tá provocando. Gente, é muita coisa. Você tem razão, João. É isso, cara. Agora eu não entendo isso. Ele cria ira, ele cria o amor, ele cria o ódio, ele vai criar confusão, vai dar arenga depois do jogo, vai criar esse tipo de confusão. Tudo desnecessário. Imagina isso aí numa final de Libertadores da América, o que pode acontecer. É verdade, tá aqui, ó, um monte de mensagem aqui, de um monte de gente falando, você está dando espaço para esse maldito. O cara, ele gera ódio. Tem mais gente que não gosta dele, que está assistindo, do que gosta, do que aqueles que gostam, né? Agora eu fico pensando, olha só. E o Ibope tá subindo, eu acabei de receber. Não, mas assim, óbvio que estão xingando a gente aqui. Atlético Paranaense também, né? Ninguém é maluco, cara. Talvez tenha alguma outra coisa. Para ter aquele tipo de reação, né? O presidente, o senhor de 77 anos, ama o Atlético Paranaense, a gente sabe disso. Ir lá tirar satisfação do Gabigol, deve ter tido alguma coisa, João. Não pode ficar só nisso, não é possível. Que não era, pelo que a gente está vendo, não é para tanto, né?
O cara fez 2 gols, deu uma Mas dancinha, tudo que envolve o alguma Gabigol coisa tá é para esquisito. tanto. Isso aí é um Kaiser fato. faz o gol, né? No Maracanã, não foi? Faz assim, vai, o papai tá aqui. O que ele falou? Não foi isso que ele falou? Rapaz, imagina se o Gabigol faz isso. Calma que o Calma papai que o tá aqui. papai tá aqui. O papai tá aqui, imagina. Aí o mundo acaba. Muito bem. Agora é o seguinte, Campeonato Brasileiro. E aí? Acabou para o Flamengo, tem chance. Renato Gaúcho falou sobre o tema, Você hein? tem que falar, acabou para o Gabigol ou não? Dá mais hipócrita porque você fala... Acabou para o Gabigol e seus Blue Caps? Gabigol vai embora. E aí? Fala aí, Renatão. Renatão também da audiência. Fala aí, Renatão. Enquanto houver chance, o Flamengo vai brigar. De hoje para amanhã, nós diminuímos mais um ponto em relação ao Atlético. O Atlético tem o jogo dele amanhã, depois nós temos nossos jogos atrasados. Tem muita coisa ainda para acontecer no Brasileiro. E eu continuo acreditando muito no Brasileiro, da mesma forma que o meu grupo está acreditando. Renato disse, continuo acreditando muito no título. Não, tá errado ali. Renato se contradiz. É isso, Pascoal? Porque há uma semana ele disse que o Flamengo já não disputava mais o título. Falou? Você não tá lembrado disso? Não tô lembrado. Depois do jogo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo já agora ficou muito difícil, né? Para ganhar o título, tá complicado, não vai dar e tal. Agora ele acredita muito no Ele título. ontem falou assim, diminuímos um ponto em relação ao Atlético. Com todo respeito, o Atlético só perde esse campeonato se for muito incompetente. E eu não acho que o time do Atlético seja incompetente, pelo contrário. O time do Atlético é muito bem dirigido, tem um ótimo treinador e tem ótimos jogadores. Não vejo como o Atlético perdeu o campeonato. Claro que o Renato tem que falar isso, porque ele foi cobrado pela torcida. Ele foi cobrado muito, acho até pelos dirigentes do Flamengo, porque ele falou que o Flamengo já não estava mais na disputa do Campeonato Brasileiro. Então ele acabou sendo cobrado. Então ele tem que dar um passo atrás para dar uma acertada, entendeu? Para dar uma arrumada no negócio. É igual carregar caminhão de melancia. Já viu como carrega caminhão de melancia, não? Com a melancia sai lá do interior para chegar em São Paulo, chegar no Rio, chegar nas grandes capitais? Já viu como é? Você é do interior, você sabe, irmão. O caminhão de melancia, você carrega, você bota tudo quanto você pode de melancia dentro do caminhão. E aí no caminho, as melancias vão se ajeitando. É assim que o Renato está fazendo. A melancia vai se ajeitando no caminho, uma pra cá, outra pra lá e tal. A coisa vai... É assim que funciona. É uma missão difícil. Ele tá tentando se ajeitar no meio disso tudo, porque ele sabe que vai ter a decisão da vida dele no Flamengo, é esse jogo contra o Palmeiras. Daqui a 24 Daqui a 24 dias. E outra coisa, pra quem não notou ainda, pra quem não teve percepção ainda, o Flamengo mudou o jeito de jogar. Mas mudou por quê? Por quê? Primeiro, por conta... o time do Flamengo tem uma memória JJ. Sim. Quando todos estão em campo, debochado. Quando volta a debochar? É uma pergunta que você poderia... Não tenho essa resposta. Eu também não tenho. Aí quando volta o debochado, aí quando volta BH, deu pra entender? Aí Gabigol tá bem fisicamente, e aí as coisas começam a funcionar. De repente, até Andréas Pereira volta a jogar bem. A gente não fala mais do Andréas Pereira. Você falou Gabigol? Falei. Subiu o Ibope. A gente não fala mais do Andréas Pereira. Gabigol, Não fala mais. Disparou, né, Fabrício? Quando todo mundo tiver arrumado e o robozinho jogando. E ele, o robozinho bonitinho, que ele fala que quando ele tá bonito, aí ele arrebenta com o jogo, não é isso? Quando ele tá feio, não joga nada, mas quando ele tá bonitinho, ele arrebenta com o jogo. Então, esse time todo arrumado, esse time tem um estilo de jogo. O Renato teve que dar uma repaginada no time. Aí o pessoal fala que o Renato não entende de tática, mas ele repaginou o time do Flamengo. Para esses jogos, pode dar certo, pode não dar certo, por isso que eu não dou tanta culpa pro Renato. Em cima disso que você, mestre Oswaldo Pascoal, falou, ali está a pergunta e é o nosso próximo tema.